Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas, hoje com o relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros. Neste particular, senador Renan Calheiros, o fato do atual ministro Queiroga ter recomendado que se tirasse a cloroquina e todas essas outras drogas do receituário para cuidar da Covid, o senhor considera que isso já é um efeito da CPI? É um efeito da própria instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Me permita só lembrar, o governo nunca contou com o funcionamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O governo não queria que ela se instalasse no Senado Federal. Nós tivemos que instalá-la em função de um requerimento de dois senadores, do senador Cajuru e do senador Alessandro Vieira, para o Supremo Tribunal Federal, que mandou investigar, porque, como você falou, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento sagrado da minoria, é um direito constitucional. Se houver fato determinado e o número mínimo de assinaturas, não há outro caminho, senão reuni-la para investigar. Então, o Supremo mandou que nós fizéssemos isso, instalássemos. Quando eu fui presidente do Senado, das vezes anteriores, eu instalei várias comissões parlamentares de inquérito por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não foi influência. É porque cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o controle da constitucionalidade. Então, se aquela CPI tem fato determinado, tem um número mínimo de assinaturas e atende o pressuposto constitucional, o Supremo que faz o controle da constitucionalidade, e é apenas ele que faz, ele tem mesmo que mandar que a comissão se instale. Não é uma interferência no outro poder. Eu sempre convivi com isso, com normalidade. Gostaria que o senhor também fizesse referência a uma coisa que virou praxe em certas áreas. O STF engessou o presidente. O STF impediu que o presidente agisse. Isso tem algum fundamento? Absolutamente nenhum. Nenhum, né? Porque cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o controle da constitucionalidade, como eu falei, né? E cobrar dos outros poderes, é o seu papel constitucional, quando os outros poderes fecham os olhos para ela. Toda vez que isso acontece, né, o Supremo faz isso e precisa fazer. Precisa fazer. Nesse caso da decisão com relação a condução das políticas é completamente diferente da narrativa do governo. A decisão do Supremo foi de que as competências, as atribuições são concorrentes, Juca. Não são apenas dos estados e dos municípios. Elas são também do governo federal. Mas o governo federal começou a dizer isso, fazer manifestações, repetir as manifestações, não é? Da mesma forma que começou a dizer que nós íamos investigar os militares, que o nosso objetivo na Comissão Parlamentar de Inquérito não era de investigar os fatos, era de investigar as pessoas, de desgastar o presidente, de investigar os militares. É por isso que eu falei, olha, isso não vai acontecer. Nós não vamos pessoalizar a investigação. Nós vamos investigar apenas os fatos. E quem puder esclarecer esses fatos, por favor, se coloque à disposição, porque nós vamos trazê-los para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda no capítulo de pessoas convocáveis, a CPI pode convocar, por exemplo, um ministro do STF? Não é comum, porque igualmente é a autoridade máxima de um outro poder.
não é? E há uma vedação constitucional de que não é competência do Congresso Nacional investigar nem governador, e também nenhum dos outros poderes. Então, essas coisas estão limitadas na própria Constituição. É por isso que eu te falei que não é que nós não possamos convocar governadores. Não é isso. É que a competência para essa investigação não é do Senado Federal. E este fato não é fato determinado da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, né? E do despacho do presidente Rodrigo Pacheco, que, ao fundir os dois requerimentos de Comissão Parlamentar de Inquérito, ele o disse no despacho, não é, que proceda a investigação dentro da competência constitucional do Senado Federal e do Congresso Nacional. O senhor fez referência ao papel do Exército. O senhor sabe perfeitamente, como eu sei, que correm mil piadas, né, em função desta recueta do ex-ministro Pazuello. Né? Há quem diga, nossa, se o Pazuello tivesse comandado as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, estaríamos falando castelhano. Né? Ele está com covardes 19. O senhor é um pouco mais moço do que eu. Pouco não, nessa altura isso faz boa diferença, 6 anos. Eu acho que não sou, Ambos passamos a nossa adolescência, a nossa juventude, o começo da nossa vida madura, com medo do Exército. E com o passar dos anos, a redemocratização que houve no Brasil, não apenas perdemos o medo do Exército, como, felizmente, fomos capazes de reconhecer papéis relevantes que o Exército Nacional desempenha no país. Por exemplo, na política indigenista e tanta coisa. O senhor percebe alguma preocupação nos altos escalões do Exército de que esse imbróglio todo está, de novo, manchando a imagem que as Forças Armadas têm no Brasil, senador? Essa percepção, eu acho que é clara, né? A gente ouve sobre isso todos os dias. É que há uma espécie de constrangimento, não é, dos comandos militares com relação a essa exposição das instituições. Olha, Juca, todos os historiadores brasileiros são unânimes ao reconhecerem que 3 instituições nacionais são responsáveis pela formação do Brasil. O Conselho de Ministros no Império, que cumpriu um papel fundamental, não é? O Senado Federal, que também cumpriu um papel relevantíssimo nessa construção nacional, e os militares, né, que estiveram presentes para o bem ou para o mal em todos os momentos da nossa história. Mas a narrativa que querem fazer, não é que nós queremos expor a instituição. Não é verdade e isso não vai acontecer. Nós estaremos no dia 19 ouvindo o ministro Pazuello como ministro, especialista ou não. Nós queremos saber como ele colabora com a sua presença, com o que vai dizer, para os esclarecimentos dos fatos que nos levaram a essa situação. E acho também que, paralelamente, nós temos que retomar os canais de conversação com os militares, não com relação à CPI. Eu estou falando com relação ao legislativo como um todo, porque isso sempre houve na democracia. Nós evoluímos para ter um ministro da Defesa Civil, esse era o pressuposto da Constituição, né? Conseguimos esses avanços. Nos últimos governos, nós tivemos um recrudescimento e, portanto, nós precisamos voltar a conversar para que essas questões se normalizem. Muito bem, senador. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos para o terceiro e último bloco. Até já.
Converso com o senador do MDB das Alagoas, senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Aliás, politizou-se demais uma pandemia, não, senador? Eu acho que sim, pelo vazio, né? Pela falta de políticas públicas criteriosas. No mundo todo, os países que tiveram mais envolvimento com outras pandemias, eles se saíram melhor. Aqui no Brasil, nós nos surpreendemos com tudo isso e nos deparamos com um governo pleno em improvisação. E por isso tudo aconteceu o que aconteceu. E ainda com pessoas sentadas em cadeiras estratégicas do executivo, caminhando pelo negacionismo material ou imaterial, mas reverberando isso, defendendo isso, infelizmente, como saída, como política pública. Eu acho que a responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito é muito grande, né? Porque nós vamos aprofundar uma investigação sobre a qual há muita coisa publicada, né? Há muito ato oficializado, há muito testemunho. O depoimento do ministro Mandetta foi um depoimento produtivo, repleto de números, de informações, de testemunhos com relação a comandos paralelos, não é? A orientações contra a saúde pública, contra a ciência. Nós vivemos um momento muito ruim, muito delicado, exatamente porque aconteceram essas coisas todas. Hoje os jornais estampam a sua reação no sentido de dizer que a carta que o ex-ministro Mandetta mandou ao presidente da República é um documento valiosíssimo e é, evidentemente, uma prova de omissão absolutamente clara, não? Aquela carta é muito importante. Na oportunidade em que o ministro Mandetta a estava lendo, estava havendo uma reação muito grande dos governistas, da tropa de choque, que queriam impedir o prosseguimento, da intervenção inicial do ministro. Como tinha muita gente inscrita para falar e era muito importante o depoimento e as intervenções de todos, eu disse assim, não precisa ler toda, porque nós já temos a carta. Ou seja, do ponto de vista do que ela significava para a comissão, não precisava mais fazer nada. Do ponto de vista do que ela significava para a imprensa, não. É evidente que a imprensa teria por ela um interesse muito grande. Mas, como eu te falei, não só a carta, mas tudo que o ministro falou, evidentemente, na direção do que a Comissão Parlamentar de Inquérito queria ouvir. Eu acho que o depoimento dele foi um depoimento histórico por tudo isso. O senhor disse que o depoimento dele foi histórico e eu disse, vou lhe fazer uma pergunta em que está embutida a minha opinião, sem prejuízo de dizer que o ministro Mandetta foi fartamente responsável pelo começo do desmonte do SUS, pelo desmonte do Mais Médicos e por ter votado no teto de gastos que tirou tantos bilhões do investimento na saúde pública no Brasil. Aquela circunstância acabou de uma forma ou de outra, Juca, exigindo, que essa agenda caminhasse. Eu, evidentemente, que contrariava esses pontos, sobretudo no desmonte do Sistema Único de Saúde, quando o Ministério e o governo devolveu os médicos cubanos. Aquilo foi uma brecha enorme que abriu no Brasil, e a eficácia do vírus, eu considero, não tenho nenhuma ciência nisso, mas eu acho que muita coisa aconteceu exatamente por esse desmonte. E eu perguntei também ao ministro Mandetta o porquê daquela declaração e daquela recomendação que ele fazia
de que as pessoas ficassem em casa e só saíssem para o hospital se tivesse, por exemplo, tendo problemas na respiração. E disse para ele que era uma pergunta direta, mas também era uma oportunidade que ele pudesse esclarecer essas coisas. Eu acho que, na medida do possível, levando em consideração a circunstância, ele esclareceu, falou a verdade. Eu gostaria agora que o senhor respondesse ao presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o presidente Sérgio Nobre. Quero saudar o senador Renan Calheiros e parabenizá-lo pela sua brilhante trajetória política. Como presidente da CUT, eu fiquei muito assustado quando a pandemia se instalou no Brasil em março do ano passado, e as primeiras previsões dos especialistas é que a gente poderia chegar em dezembro do ano passado com 200 mil mortes. Eu pensei, meu Deus do céu, se metade acontecer já é uma enorme tragédia no Brasil. Pouco mais de um ano depois, nós choramos a perda de mais de 400 mil vidas no nosso país. Vidas da classe trabalhadora, dos mais vulneráveis. E 70% dessas mortes, segundo os especialistas, foi pelo comportamento irresponsável, negacionista e criminoso de Bolsonaro. Então, eu quero fazer uma pergunta, senador. Fiquei muito feliz com a instalação da CPI. A CPI vai revelar o que de fato aconteceu e vai deixar claro para a sociedade brasileira os crimes que foram cometidos pelo governo Bolsonaro em relação à pandemia? Segunda questão, senador. Em março do ano passado, a realidade era muito menos grave do que hoje. Hoje, a necessidade das pessoas permanecerem em casa, do lockdown, é muito maior que um ano atrás. Mas as pessoas não podem ficar em casa se não tiver condição de comer, se estiver desempregada. Por isso que o auxílio emergencial de R$600 é muito importante para que o trabalhador possa proteger a sua vida e da sua família. Esse auxílio que foi aprovado, que vai de R$150 a R$300, não compra nada. Metade dele vai se a pessoa comprar um botijão de gás. A fome está chegando nos lares brasileiros, em especial na pandemia. É triste ver as pessoas nas grandes cidades dormindo com famílias inteiras na calçada, mulher, criança, e pedindo ajuda, seja nos faróis, seja na porta dos supermercados. A crise social que está se formando no Brasil é tremenda. Por isso, nós precisamos retomar o auxílio emergencial de R$600 e combater a fome. Nós precisamos ter um auxílio às pequenas e microempresas que estão falindo aos milhares Brasil afora, em especial bares e restaurantes, e o senador sabe, são esses empreendimentos que geram a maioria dos empregos no Brasil. Então, senador, o senhor é um aliado nessa nossa luta pelos R$600, por mecanismo de proteção ao emprego na pandemia e por um auxílio às micro e pequenas empresas? Olha, Sérgio, em primeiro lugar, obrigado por você ter participado aqui dessa entrevista. Eu quero dizer a você e a todos os brasileiros que nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos, do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprir o nosso papel. Nós vamos investigar os fatos. Nós já temos um roteiro pré-concebido de quem nós precisamos ouvir. É evidente que se novas pessoas precisarem ser ouvidas no dia a dia, porque só a própria investigação vai efetivamente dizer o que vamos fazer, e a Comissão Parlamentar de Inquérito vai sempre decidir pela maioria dos seus membros. O relator é apenas um redator, um sistematizador, mas nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos cumprir o nosso papel e quem precisar ser responsabilizado vai ser responsabilizado. Eu torço para que o governo demonstre o contrário, né, que apresente informações, apresente testemunhos irrefutáveis para que não haja essa responsabilização. Se não for o caso, infelizmente, a responsabilização haverá. E eu queria dizer também que eu sempre apoiei o auxílio emergencial, né, que ele era muito importante, fui contra a paralisação ali no dia 31 de dezembro, defendi para que ele voltasse, tive até, a pedido do ministro, conversas com o Paulo Guedes, levei para ele informações de onde ele deveria cortar no orçamento
para que esse auxílio pudesse ser um auxílio mais exponencial, mais justo. O governo, como sempre, nunca levou em consideração, mas eu acho que nós temos que voltar com aquela agenda positiva para colocar dinheiro nas pessoas, né, para equacionar a economia, para distribuir rendas, para que nós possamos enfrentar essa situação de desânimo, de desemprego, né, com a economia descendo a ladeira. O senhor fez referência, mais uma vez, ao fato de que a CPI terá começo, meio e fim. Mas diz a sabedoria popular que CPIs a gente sabe como começam e não sabe exatamente como elas terminam. Evidentemente, o senhor não tem poderes mediúnicos, nem eu quero que o senhor tente exercê-los. Mas eu gostaria de saber como é que o senhor imagina que vai terminar esta CPI, ou, eventualmente, como é que o senhor deseja que termine esta CPI. Se o senhor vê que essa CPI terminará nos 90 dias previstos, ou se haverá uma prorrogação, como também está dentro do regimento. Olha, Juca, tanto eu quanto o presidente Omar Aziz, nós vamos fazer um esforço grande para terminar a apuração em 90 dias. Eu acho que isso é possível em função do que se conhece da própria investigação, porque tem muita coisa que foi postada, publicada, saiu em diário oficial, testemunhadas, né? E nós estamos apenas juntando tudo isso para subsidiar, para lastrear o nosso relatório final, que terá que ser aprovado pela maioria da comissão. Nós somos, na comissão, 11 membros, né? Esse relatório terá que ter, para ser um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, um projeto de resolução, terá que ter 6 dos 11 votos. Por isso, a minha responsabilidade para que este relatório, na conclusão, expresse a verdade da investigação, da apuração. Eu acho que isso vai acontecer. E, ao final dos trabalhos, nós vamos dar a resposta que a sociedade cobra. Aliás, que é a única pergunta que todos fazem. Houve ou não responsabilidade de alguém? Responsabilidade na forma constitucional mesmo. Alguém teve culpa, alguém negligenciou, né? Teve desídia nisso, teve omissão, o que aconteceu? É essa resposta que necessariamente a Comissão Parlamentar de Inquérito vai dar. O senhor citou o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes ontem disse que o ex-ministro Mandetta teve 5 bilhões no bolso e que não soube usá-lo. O ministro Paulo Guedes disse também que o ministro da Ciência e Tecnologia fica se preocupando em lançar foguete em vez de cuidar da vacinação. O ministro Paulo Guedes, em bom português, a mim parece um elefante numa loja de louças. O ministro Paulo Guedes será convocado para se explicar na medida em que é óbvia a conexão entre o Ministério da Economia e os recursos para combater a pandemia? Olha, Juca, o ministro Paulo Guedes, incompreensivelmente, tem feito e repetido declarações estapafúrdias nos últimos dias. Então, isso é uma energia, uma carga muito forte no rumo da sua convocação. Já há até requerimento convocando o ministro Paulo Guedes para depor. Na medida em que ele continua a fazer esse tipo de comentário, isso está sendo visto por mim, por exemplo, que me dou bem com ele, como uma autoconvocação. O Randolph apresentou um requerimento e eu vou apoiar. Senador, até onde eu saiba, se eu souber errado, por favor, me corrija, é obrigatório que nas reuniões das agências nacionais tudo seja gravado. Se isso é verdade, tudo o que foi discutido nesse tempo todo na Anvisa está gravado. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, certamente
Há algum pedido específico em relação a que se ouçam essas gravações? Eu acho isso, Juca, já disse até publicamente, queria repetir aqui no teu programa, eu acho isso fundamental, insubstituível. A lei das agências estabelece que todas as suas decisões sejam gravadas, né, em vídeo. Então, é óbvio que, como isso é um documento público, né, a CPI vai requisitá-lo para que ele possa embasar as investigações e, no caso, né, possa dizer alguma coisa sobre os bastidores das decisões da Anvisa nos últimos dias. Qual é a delicadeza, senador, de uma eventual convocação de alguém da família do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que, diante das narrativas que o governo tem tentado fazer em todas as direções, mas, sobretudo, de que nós queremos pessoalizar as investigações, não seria recomendável convocar ninguém da família nesse momento, até porque as suas presenças não serão esclarecedoras do ponto de vista daquilo que a gente quer investigar. Por exemplo, o presidente da República andou com muita preocupação se eu era ou não amigo do presidente Lula. Ora, eu tenho uma vida pública de anos. Durante a presença do presidente Lula na presidência da República, eu fui várias vezes presidente do Senado Federal. Nos últimos anos eu fui 4 vezes, eu me elegi 4 vezes presidente do Senado Federal. É óbvio que eu conheço o presidente, tenho boa relação com ele, mas é uma relação normal. Eu não tenho com o presidente da República uma relação diferente da relação que eu tenho com os outros 80 senadores. Então, o presidente veio a Brasília. Eu fiz questão de ligar para o presidente, eu disse, olha, presidente, nessa circunstância, eu acho que nós não deveríamos nos encontrar. O senhor não deveria encontrar nem a mim, nem tampouco o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para não misturá-lo nessa circunstância da CPI. Aí eu aproveitei a oportunidade, a imprensa me perguntando sempre, e aí, o presidente ligou, o presidente da República, o presidente da República vai ligar, o Lula está vindo aqui em Brasília, você vai encontrar com ele? Eu disse assim, Juca, eu acho isso. Eu acho que não é conveniente encontrar, nessa circunstância da Comissão Parlamentar de Inquérito, nem com o presidente Lula, nem tampouco com o presidente da República, para que isso, do ponto de vista da sociedade, não crie em nenhuma direção dúvidas sobre o trabalho que nós vamos fazer, que não é um trabalho político, a investigação é política, mas o que vai nos levar à conclusão é uma avaliação técnica, não é, que terá necessariamente que acontecer. Aliás, a comissão é parlamentar de inquérito, com poderes judiciais, para que façam apuração técnica, né, e não que apresente à sociedade uma peça política, seja em qual direção for. Mas essas questões... A vida pública tem nuances realmente curiosas, né, senador? Porque se é verdade que a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, Exatamente. Eu tenho, honestamente, todas as dúvidas sobre se não era melhor. É óbvio, é público e notório que o senhor e o ex-presidente Lula têm relações, sempre tiveram. Por que não encontrá-lo se ele está em Brasília e o senhor também mora em Brasília? Né? Não fica uma coisa, um jogo de aparências? Não, eu acho que isso tem que ser ponderado, tem que ser levado em consideração. Como a CPI cria uma circunstância especialíssima, né? E eles discutem
e fazem a narrativa de que haverá uma parcialidade política, sobretudo, contra o presidente, porque eu tive, ou tenho, ou terei relação com o presidente Lula. Eu acho que, na medida em que isso possa ser evitado, é melhor para a própria condução da comissão parlamentar de inquérito. Da mesma forma que não é recomendável um encontro meu com o presidente da República. Ele ligou para o governador de Alagoas, visitou o presidente Sarney, falou da possibilidade, disse que ia me telefonar. Eu fiz questão de dizer logo que eu não considero recomendável para que não paire dúvida, né? Como você colocou, sobre a minha condução. Mas é apenas uma coisa circunstancial. Isso logo passa daqui a 90 dias. Tá. Senador, falemos um pouco do futuro. Se o senhor tivesse que escolher para a sua vida, nos próximos passos, digamos pós-2022, entre ser vice-presidente da República e presidente do Senado pela 5ª vez, qual seria a sua escolha? Olha, nem uma coisa, nem outra, né, Juca? Porque essas questões são do imponderável, não dá para predizer sobre elas, né? A presidência do Senado será sempre uma circunstância, né? Tem que ter ali uma correlação que favoreça isso. E uma candidatura à vice-presidência da República, eu, sinceramente, não desejo para mim, porque não tem nenhum sentido. Eu tenho um mandato a cumprir e sou candidato apenas a fazer um bom trabalho, né? Eu tenho ainda 6 anos de mandato. Eu não pretendo ser candidato a vice-presidente da República de ninguém. Eu quero ajudar na construção de um projeto. Mas a esse projeto eu vou me dedicar, claro, colaborar, claro, logo depois da conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos ter, e aí eu falo um pouco como comentarista, uma eleição muito acirrada, muito acirrada. Acho que os candidatos alternativos terão muita dificuldade em função de uma polarização óbvia, não é? E acho que a eleição no Brasil acontece dessa forma mesmo. Você tem um primeiro turno, né, e você tem um segundo turno. Você tem que vencer as etapas, se preparar para tanto. E se preparar também, né, para o segundo turno. O que é que houve na última eleição? Para além da fraude que foi perpetrada pela Lava Jato, né? Na última eleição, nós tivemos uma fraude, né, que teve como mentor o ex-juiz Sérgio Moro, em parceria com o Ministério Público. Foi uma fraude à eleição e foi uma fraude à história do nosso país. Mas eu acho que, do ponto de vista da eleição, nós vamos ter uma eleição nacional muito parecida com aquela. Não é, com uma óbvia polarização e com muita dificuldade para que os candidatos do centro, do chamado centro, para que os candidatos daquele manifesto possam crescer. Porque como eles não podem crescer para os dois lados da polarização eleitoral, né, eles precisarão tirar votos uns dos outros. E isso acaba prejudicando muito o desempenho de cada um. A TVT lhe agradece muitíssimo por ter disposto de tanto tempo para esta entrevista, em meio à pandemia, em meio à Comissão Parlamentar de Inquérito. Você que nos vê sabe que quinta-feira que vem estaremos aqui às 9h30 da noite na TVT em São Paulo e na TVE da Bahia às terças-feiras às 9h30 da noite. Lembrando sempre que desesperar já. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,